21 de novembro, 10h31 da noite. Como é que vocês passaram aí a sexta-feira? Tudo bem com vocês? Final de semana chegou. Bom final de semana para quem vai descansar e bom final de semana para quem vai trabalhar. E foi o que eu falei no vídeo de ontem, né? Se você é aquela pessoa que entende que passou da meia-noite a um outro dia, saiba então que esse é o meu segundo vídeo no mesmo dia 21 de novembro. Porque ontem eu gravei o vídeo por volta de 1h e pouca da manhã. Eu até pedi desculpa para quem me acompanha aqui, porque eu não cumpri o meu compromisso, né? De gravar 100 vídeos em 100 dias, porque no dia 20, ou melhor, nas 24 horas do dia 20, eu não gravei nenhum vídeo. Agora, se você entende que o dia seguinte ele só chega depois que você dorme, então eu estou cumprindo aqui minha obrigação, hein? Meu papel tá firme. Um vídeo, 100 vídeos em 100 dias, tá certo? E hoje é dia de conteúdo técnico sobre comércio e logística internacional. Aliás, eu já quero abrir um parêntese aqui. Eu estou pensando em concentrar os conteúdos técnicos em um único lugar. E esse lugar seria um canal com o nome da minha empresa, Moretti Logistics. Se você concorda com esse pensamento que eu tenho aqui, escreve aqui nos comentários eu quero e eu vou começar a amadurecer essa ideia. Por que que no momento eu não fiz? Porque eu penso que vai ser um pouco confuso para mim, não para vocês. Acho que para vocês até seria melhor. Mas para mim, eu acho que vai ser confuso. Tipo, hoje eu tenho que dia, não sei o quê. Eu teria que montar um cronograma melhor, né? E aqui não. Aqui eu sou sincero com você em falar que eu não. Cara, eu sento no computador, monto o meu roteiro e ligo aqui o meu celular e falo. Então, para mim é muito mais fácil. E na hora de publicar, eu vou lá, YouTube Studio, criar, baixar conteúdo e pau. Então, aí eu vou ter que ficar prestando atenção. Esse vídeo é da Moretti, esse vídeo é do Marcos, esse não sei o quê. Mas espera aí, eu tô lá no meu canal pessoal. A parte profissional, meu conhecimento técnico também faz parte da minha vida. Então, lá no meu canal pessoal eu não vou falar. Então, quando eu mencionar alguma coisa, eu tenho que publicar esse vídeo na logística ou tenho que publicar no meu pessoal. Então, por isso eu ainda estou pensando, tá bom? Mas se você achar que é melhor que eu concentre tudo em um único lugar, digita aí eu quero, por favor, nos comentários. E na conversa de hoje, eu quero alertar todos os compradores brasileiros sobre os problemas que você, importador, né, pode enfrentar quando você negocia uma carga no Incoterm CIF. Aí você pode pensar, pô, Marcos, você já falou sobre todos os Incoterms, vai ficar falando disso de novo? É que eu acho importante reforçar, porque lá eu dei um termo geral, né? E hoje eu acho importante a gente reforçar qual é o problema desse Incoterm aqui principal para os importadores brasileiros. Que às vezes a gente, em negociação, quando a gente está conversando lá com o vendedor, com o exportador, ele pode parecer, além de confortável operacionalmente, ele pode parecer financeiramente mais vantajoso. Mas tem umas pegadinhas aqui que a gente vai conversar, tá bom? Vamos lá. O CIF, então, ele é o C de Cost, I de Insurance e o F de Freight. Cost, Insurance e Freight. Custo, seguro e frete. Tá? E ele, historicamente, ele é muito usado pelos importadores brasileiros, especialmente pelos iniciantes. Tá? E ele passa a impressão de facilitar mesmo o processo. Então, imagina você vai lá e fala, olha, eu quero comprar esse microfone aqui. Aí o cara fala, quantos que você quer aí? Porque de acordo com o volume, o preço é melhor. Aí o cara fala, sei lá, quero fechar um container. Quantos microfones são para fechar um container? Aí o cara vai falar, vou chutar um número hipotético aqui. São 50 mil microfones. 50 mil microfones, tá bom. Quanto que é o preço? Aí o cara vai lá e fala, olha, o meu preço CIF é
100 mil dólares. Aí o cara fala, pô, preço CIF 100 mil dólares. Tá, o CIF é o quê? Cara, o preço CIF é o seguinte, com 100 mil dólares eu entrego a carga para você aí no teu porto mais próximo da tua fábrica. Porto de Santos, de Paranaguá, Itajaí, o porto mais próximo. Pô, que legal e tal, não sei o que, pô. Vou querer isso aí então. Então não é muito mais fácil? O cara vai, o vendedor lá, o exportador, ele vai produzir a mercadoria, ele vai transportar até o porto, ele vai contratar o armador ou a companhia aérea para carregar, para fazer o frete internacional, ele vai fazer o seguro, ele vai entregar a carga para você no destino, no porto ou no aeroporto de destino. Você só vai ter que ir lá com o seu despachante ou com o seu agente de carga, liberar a sua mercadoria para poder tirar ela do recinto e levar para a tua fábrica. Fácil, não é? Fácil. Mas a realidade prática no Brasil ela é diferente. Principalmente por questões alfandegárias, operacionais e de custos. Então vamos lá mostrar para vocês quais são as armadilhas do CIF? Segue aí, tá? Fica comigo. Primeira delas. O frete contratado pelo vendedor ele tende a ser o mais barato, mas o mais problemático. O que eu quis dizer com isso aqui? O exportador ele é responsável pelo custo, né, do frete internacional. Então, muitas vezes não, algumas vezes, que eu não posso generalizar, mas algumas vezes, alguns exportadores, alguns vendedores, eles não se preocupam com o pós-venda. A única coisa que ele quer é fazer o quê? Pô, vou bater minha meta, eu preciso vender, eu preciso performar. Então o que o cara vai fazer? A única coisa que ele vai fazer é ir na cotação do mercado. Só um minuto. Ele vai buscar a cotação no mercado do frete mais barato. Então ele só vai olhar para o custo. Então ele não quer saber se a empresa contratada é uma empresa de confiança ou não, se o tempo de trânsito que vai levar da origem até o destino, se ele é longo ou se ele não é, se essa carga ela vai vir num serviço direto ou se ela vai ter um ou mais transbordos. O transbordo é quando a mercadoria ela passa daquele primeiro transporte para um segundo. Então ele vai sair, por exemplo, ele sai lá dos Estados Unidos, sai num navio, aí para, por exemplo, no Panamá. No Panamá a carga é descarregada e depois ele é embarcado em um novo navio. Depois do Panamá para em Cartagena, na Colômbia, aí depois faz o mesmo processo, ou seja, ele não se importa, ele não quer saber se tem transbordos ou não, que aumenta esse risco de avaria. E também a maior probabilidade de atrasos, porque acontece o seguinte, pensa comigo, o navio ou o avião ele saiu lá do primeiro porto de origem, vai passar por um porto de transbordo, que pra gente aí que é passageiro de companhia aérea, vai fazer escala. Então chega lá na escala, pode ser que o outro navio já saiu, pode ser que o outro navio esteja atrasado, ou seja, essa mudança de navios, que às vezes é necessário, porque às vezes não existe uma rota direta, mas ele pode atrapalhar mais e mais aí a tua operação, tá? O segundo risco que corre é o seguro mínimo. Porque o CIF ele tem uma obrigação do exportador contratar seguro, mas é o seguro básico. É com baixa cobertura, é o que a gente chama de cláusula mínima. E esse seguro básico, que é obrigatório para contratação, ele só cobre incêndio, explosão, encalhe, colisão e tombamento do navio. Só. Não cobre roubo, não cobre avaria, não cobre molhadura, não cobre perda de volume, não cobre manuseio incorreto, não cobre danos nos terminais, ou seja, não cobre também os casos de força maior. Então é só um seguro básico. Então às vezes você fala, pô, esse valor de 100 mil dólares aí você vai deixar no porto e já está com seguro? O cara fala, pô, estou protegido. Às vezes não está. O terceiro caso é o controle zero sobre o agente de carga no Brasil. Porque já que o exportador lá fora ele define quem é o agente embarcador,
ele também define quem é um agente no país de destino. E, historicamente, muitos agentes estrangeiros utilizam essas táticas agressivas de cobrança no destino. Então, por exemplo, ocorrem coletas abusivas das taxas de destino. Eles tentam aplicar taxas que nem existem, vão criando outras taxas. E eles também eles podem dificultar também para liberar a carga se o importador ele questiona os valores. Esse daí é um dos principais motivos de dor de cabeça, tá? Nos destinos, né? Aqui no Brasil. Impossibilidade de negociar ou prever corretamente as taxas de destino. Bom, fui redundante nessa daqui. Mas o que eu quis dizer com isso daqui? Como esse contrato de transporte ele não está na mão do importador, então ele muitas vezes ele não sabe quais são as taxas que o agente vai cobrar. Ele só fica sabendo do valor das taxas depois que a carga embarca, e aí ele já perdeu o poder de barganha, não tem como, e aí ele perde a previsibilidade. Então muitas vezes ele acha que ele vai gastar X e ele vai gastar 3 vezes mais. Então o custo final da importação ele pode ser muito maior do que o previsto na hora que ele comprou a mercadoria. Então $100 mil foi para comprar a mercadoria, está chegando no porto, e depois? Isso pode aumentar bastante. Outra coisa, demurrage. Para quem não sabe o que é demurrage, se você for um importador iniciante, ou você que está aqui comigo só para aprender, a demurrage é o aluguel do container. Então, o que acontece? Quando o container ele chega no Brasil, o dono do container ele dá um tempo, um prazo, para você devolver o container para ele. Em muitos casos no CIF, o exportador ele não tem essa preocupação. Então o que ele faz? Ele simplesmente não negocia demurrage. E realmente ele não é uma preocupação dele. E aqui no Brasil, o tempo médio para se liberar uma carga é de 7 a 10 dias. Tem alguns donos de container que eles só dão 5 dias de prazo livre de demurrage. E aí o que acontece? Você não devolve esse container dentro desse prazo, você começa a pagar uma diária de aluguel desse container. Que na verdade não é um aluguel, né? É de uma sobrestadia desse container. Ou seja, você tinha direito de ficar 5, você está ficando 6, 7, 8, 9. E cada dia que passa que você não devolve, essa conta aumenta. E aí tem uma questão aqui. Como o agente local ele é escolhido pelo exportador e não houve uma negociação prévia dessa taxa que nós chamamos de per-diem, então o agente de destino ele vai aplicar a taxa padrão, a taxa, né? A tabela padrão que a gente chama. E essa tabela padrão ela pode chegar ao dobro do valor negociado ou do valor oficial desse demurrage. Isso também pode acarretar outros custos altos. Falta de autonomia, eu coloquei aqui. Por quê? Pode ser que durante o trânsito aconteça algum problema. E aí o que acontece? O importador ele fica de mãos atadas. Por quê? Porque ele não tem acesso direto ao processo dele. Ele tem lá o BL, que foi, tá aqui o BL, a carga ela foi embarcada. Só que ele não tem autonomia. Ou seja, ele fica refém do exportador. Ele fica refém do agente estrangeiro. Ele também fica refém pelo agente de destino que foi indicado pelo exportador. E muitas vezes esse problema ele só pode ser resolvido pelo contratante do frete. Muitas vezes é assim. E aí vira um processo lento, pouco eficiente, porque o importador, que é o dono da carga, que já pagou pela carga para ela poder embarcar, ele fica com esse problema na mão. Outro problema, e aqui no Brasil é terrível isso, custo tributário. Eu não sei se você é comprador brasileiro que está começando, sabe? Mas o frete internacional e as taxas de destinos, eles compõem o valor aduaneiro da mercadoria. E esse valor aduaneiro ele é a base do cálculo de praticamente todos os impostos de importação. Então, muitas vezes pode ser que o frete internacional lá ele esteja num valor competitivo, mas quando chegam as taxas de destino aqui, a virada de mesa acontece. Tá? Então,
esse imposto, ele pode também... Você pode ter calculado o imposto somente em cima dos 100 mil dólares, mas quando você vai ver, você tem que gastar muito mais de 100 mil dólares e aí vai compor no valor aduaneiro para você pagar o imposto, tá? Outra coisa, tô com uma dorzinha aqui. Outra coisa, isso aqui é chato para falar, mas acontece, então eu tenho que alertá-los. O risco de práticas ilegais, frete barato lá e destino caro aqui. Então muitas vezes é um jogo de números. Então muitas vezes ele fala, não, para ganhar a carga aqui, ó, vamos te dar o frete do mercado tá 1.000 dólares, o cara, não, vamos dar 700. Só que quando chegar lá aqui no destino, além dos 300 que a gente vai colocar para cobrir a diferença dos 1.000, a gente ainda vai colocar mais um pouco para poder liberar a carga. Então no final, o que parece ser barato, ele pode sair caro. E como o importador ele não tem o poder de barganha, já que não foi ele quem escolheu o agente embarcador, então ele não pode reclamar, ele não pode mudar a rota para escolher um transit time melhor, ele não pode renegociar valores, principalmente depois a carga já embarcou, ele não pode pedir free time adicional para evitar aquele problema da demurge que eu falei há pouco. Ele fica de mãos atadas realmente. Ele perde totalmente o controle da operação internacional, que é justamente, pelo menos na minha opinião, é a parte mais importante da importação. É essa logística. Então, a minha conclusão aqui é o seguinte: o CIF ele é confortável no começo, mas ele é caro e arriscado no final. A não ser que você, dentro do teu processo, consiga identificar o agente embarcador no destino antes da carga sair da origem e já brigue por uma renegociação. Caso contrário, vai ter esse problema. Então eu vou resumir tudo isso aí que a gente falou, tá? Para o mercado brasileiro, aceitar o CIF é tirar o controle da operação do importador, aumentar os riscos operacionais, dificultar na previsão de custos, abrir margem para cobranças abusivas, gerar problemas aduaneiros e frequentemente termina em custos mais altos para o importador. Em operações recorrentes de volume alto ou produtos de maior valor, o CIF se torna quase sempre a pior estratégia para embarque. Então, fiquem de olho nisso. E se você, importador brasileiro, quer fugir dessa armadilha e contar com a experiência de profissionais com mais de 20 anos de experiência na área, acesse o meu site, acesse o nosso site, www.morettilogistics.com.br. Essa empresa eu fundei em 2016, junto com a Juliana, minha esposa, que faz a parte administrativa e financeira. As mulheres têm que cuidar, né, do dinheiro, do nosso dinheiro. E do Gabriel, meu irmãozão de vida, inclusive veio ontem aqui em casa, foi muito legal, que é meu sócio e que cuida da parte operacional. Muito obrigado e até amanhã.